E convido os irmãos a abrirem Gênesis de novo, capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Eu quero ler com a igreja a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Está escrito assim: E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar, a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai santo e glorioso, nós queremos ao Senhor, que o Senhor pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra não é uma palavra humana, mas é uma palavra poderosa, Senhor. E o Senhor disse que através desta palavra nós somos vivificados. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da tua boca. Aleluia. Esta palavra é uma palavra viva, que vivifica, que transforma a nossa vida e o nosso ser. Espírito Santo, fala conosco de acordo com esta palavra. E faz, Senhor, aquilo que for necessário nas nossas vidas. Através desta palavra nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Pela manhã, eu estava orando e buscando a presença do Senhor e pedi uma palavra, e o Senhor me levou a esse texto de Gênesis. E o Senhor, essa passagem específica, e o Senhor começou a falar comigo a partir do versículo de número 10, onde está escrito assim: Levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, ou como o jardim do Éden. E era como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E o Senhor falou no meu coração que existem pessoas que elas são guiadas e dirigidas pelos seus olhos. Pessoas que, por mais que elas conheçam de Deus, por mais que elas aprendam de Deus, elas não vão se mover pela palavra de Deus. Elas vão se mover por aquilo que elas veem. Elas são atraídas pelo seu olhar. Elas são conduzidas por aquilo que enche os seus olhos. E hoje nós estamos em dias que nada disso que está escrito aqui mudou. Ainda hoje, tem pessoas que elas não estão preocupadas em saber qual é a vontade de Deus. Elas estão preocupadas em buscar aquilo que agrada os seus olhos. Aquilo que agrada os seus olhos, aquilo que enche os seus olhos,
é aquilo que elas vão buscar para si. Duas pessoas nesta passagem representam dois tipos de pessoas hoje em dia. Aqueles que vão buscar andar com Deus e na presença de Deus, como Abrão, e aqueles que vão buscar andar segundo os seus olhos. Ele vai procurar aquilo que enche os seus olhos, aquilo que atrai visualmente. Em todas as áreas da nossa vida isso acontece. O ser humano ele é muito levado pelo aquilo que ele vê. E nós vemos, por isso que tem aí todo um trabalho da mídia com aquilo que você vê, né? Se você vai aí em lugares aí bem ricos, o que tem bastante? Bastante outdoor, bastante luminoso, bastante coisa. O que está aquilo ali? Para atrair você. Você vai no shopping, você vai num lugar, está ali tudo brilhando, tudo piscando. Para quê? Para te atrair. Porque os homens já entenderam que nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. E o nosso inimigo também sabe que nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. Se a gente voltar em Gênesis aqui, lá para o Jardim do Éden. No Jardim do Éden, na presença de Deus. Como é que Satanás armou uma estratégia? A palavra de Deus diz que ele fez com que Eva olhasse para o fruto. Que Deus tinha dito, olha, você pode comer de tudo. Eu não sei quantas árvores tinha naquele jardim, mas devia ter muitas. Devia ter muitos frutos maravilhosos ali. Deus disse, você pode comer livremente de tudo que está aqui. De tudo que está aqui, olha, vocês não têm restrição nenhuma. Mas, desta árvore, deste fruto, vocês não vão comer. E foi exatamente para esse lugar que Satanás atraiu Eva. E colocou diante dos olhos dela. E a palavra de Deus diz que ela vendo aquele fruto que era desejável. Satanás então conseguiu fazer com que ela comesse daquele fruto e desobedecesse a Deus. E Satanás vai continuar agindo desta maneira. Porque embora as coisas mudem por fora, o homem continua o mesmo por dentro. Mudamos a nossa maneira de vestir, mudamos a nossa maneira de viver. Temos tanta tecnologia, temos tanta coisa hoje em dia, mas nós interiormente continuamos os mesmos. Ainda hoje existem pessoas que, como Ló, elas vão buscar aquilo que enche os seus olhos, aquilo que agrada aos seus olhos. Aquilo que não chama atenção para os seus olhos, elas não querem. Tem pessoa que é assim. Ela quer encher os olhos. E ela quer que os seus olhos sejam satisfeitos por aquilo que está diante dela. E foi o que Ló buscou. Ló olhou, e o que chamou a atenção para Ló? Toda a campina do Jordão, que era bem regada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o Jardim do Éden. Ló em nenhum momento se preocupou em saber qual era a vontade de Deus. Ló em nenhum momento procurou saber qual era a direção que Deus iria dar para ele. Porque isso para Ló não importava. Importava para Ló era que os seus olhos estavam vendo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. 2 Coríntios 5:7 diz que nós, como cristãos, como servos de Deus, não devemos andar por aquilo que os nossos olhos veem, mas devemos andar pela fé. E a fé não é um sentimento. Estou sentindo que eu devo ir por aqui. Estou sentindo que eu devo... Não. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé que nós devemos andar, ela tem um fundamento que é a palavra de Deus. Quando Abraão sai da sua terra e sai da sua parentela, ele sai guiado pela palavra de Deus. Ele está aqui nesse lugar guiado pela palavra de Deus, movido pela palavra de Deus. Ló foi na expectativa daquilo que poderia encher os seus olhos. E hoje em dia na igreja existem pessoas que elas vão buscar andar na palavra de Deus, mas existe um grupo de pessoas que vai buscar andar por aquilo que enche os olhos. Eu fico olhando e tem igrejas aí que a gente vê que prega cada heresia, irmão. É cada heresia, cada coisa que sai, mas está cheio. Por quê? Porque as pessoas querem aquilo que enche os olhos. Elas não estão procurando a palavra de Deus.
Elas estão procurando um sentimento, uma emoção, elas estão procurando um ambiente agradável. E aí você vê que cada vez mais o visual das igrejas tem que ser feito para impactar. Por quê? Porque muitas pessoas vão estar ali por causa daquele ambiente. Ele vai entrar no ambiente, aquele ambiente vai impactar ele. E ele vai achar que ele está sentindo a presença de Deus, mas ele está emocionado. É bem diferente a presença de Deus da emoção. A palavra de Deus diz aqui no versículo 11, Ló escolheu para si toda aquela campina e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. E o Senhor colocou no meu coração, quem anda por vista, vai acabar em Sodoma. Quem está buscando só aquilo que enche os seus olhos, só aquilo que agrada, aquilo que chama a atenção, ele vai acabar em Sodoma. E o que significa Sodoma? Longe de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aí você começa a entender por que pessoas vão para certos lugares e certos ambientes, mesmo sabendo que ali está aquilo que não agrada a Deus. Está aquilo que não satisfaz o coração de Deus. Mas eles estão ali, eles vão buscar aquilo ali, e eles não vão se importar, contanto que os seus olhos continuem deslumbrados. Contanto que os seus olhos continuem fascinados por aquilo que está diante deles. Não, aqui é bom, olha, 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 olha. Os nossos olhos, eles vão nos cativar. Mas quem anda na palavra, vai andar na direção do Espírito Santo. E o que importa, irmão, não é aquilo que está diante dos nossos olhos, mas é sim quem está conosco na jornada. Ló buscou aquilo que encheu os seus olhos, mas aquilo que enchia os seus olhos o levou para Sodoma. Abraão ficou com um lugar feio, era feio, o deserto não é bonito. O deserto não é bonito, irmão, o deserto é feio. O deserto não enche os nossos olhos, o deserto não nos atrai. Mas Abraão andou no deserto com Deus, na presença de Deus. Isso é que faz toda a diferença. Porque enquanto Abraão está cada vez mais próximo de Deus, Ló está cada vez mais longe de Deus. Enquanto Abraão está andando em direção à promessa, Ló está andando em direção à destruição. Ló está buscando aquilo que vai destruir a sua vida e a sua família. Encheu os olhos, agradou os olhos, mas vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família. Abraão escolheu aquilo que aparentemente não tinha nenhum visual atrativo. Ah, você vai aí, Abraão? Ah, mas que lugar feio. Ah, mas que lugar esquisito. Mas Deus está ali. Mas Deus está conduzindo. Mas Deus está dirigindo. Aleluia. Deus está levando para a bênção. Deus está levando para a vitória. Deus está levando, aleluia. E a garantia da sua presença é constante na jornada. Vai ter luta, vai ter luta, vai ter tribulação, mas vai ter a presença de Deus, vai ter o cuidado de Deus, vai ter o amparo de Deus para a sua vida. Versículo 13 diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E uma coisa que o Senhor falou nesse versículo no meu coração, quem gosta daquilo que enche os olhos, ele vai acabar aceitando as coisas do mundo, ele vai acabar se acostumando. Ele vai se acostumar. Ele vai achar que é normal. Ele vai achar que aquilo é natural. Por quê? Porque ele está longe da presença de Deus. Porque ele não está buscando a palavra de Deus. Porque ele perdeu a essência da sua comunhão com Deus. E agora ele está sem o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para ele, é normal. Ele vai acabar aceitando coisas que não agradam a Deus, ele vai acabar se misturando com coisas que não agradam a Deus, mas ele não vai sentir, isso não vai incomodar, isso não vai agredir mais, ele vai se acostumar, porque ele está longe da presença de Deus.
está longe da presença de Deus. E uma das coisas que a gente nota na palavra de Deus, e dois personagens assim bem marcantes, Saul, quando ele foi cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele começou a louvar o Senhor, ele começou a profetizar, ele ficou ali, estirado no chão, uma manifestação tão grande, a glória de Deus veio sobre ele, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo transformou ele num novo homem. E você vai acompanhando a trajetória de Saul, em determinado momento diz a palavra de Deus que o Espírito Santo se retira dele. E não tem nada, nenhuma percepção de Saul que ele está sem a presença de Deus mais. A percepção que ele tem é quando o demônio entra na vida dele. Aí ele percebe que alguma coisa tem errado, mas aí já é tarde demais. Porque faz tempo que o Espírito Santo foi embora da vida dele. E agora o demônio está na vida dele. E aí ele começa a ficar perturbado. Ele não percebeu, ele percebeu quando o Espírito Santo veio. Mas ele não percebeu quando o Espírito Santo saiu. A mesma coisa é Sansão. Sansão anda na presença de Deus e a cada momento que os obstáculos vêm, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem sobre ele poderosamente. Aí ele vai, ele luta, ele mata o leão, ele mata os filisteus, ele arranca a porta da cidade. Ele faz tantas coisas porque ele sente que o Espírito Santo vem sobre ele. Mas em determinado momento, em que ele vai transgredindo, ele chega num ponto que o seu cabelo é raspado. A palavra de Deus diz que quando Dalila grita, os filisteus estão vindo sobre ti, ele se levanta, como das outras vezes. Porém, diz o versículo, ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Ele não percebeu quando o Espírito Santo saiu da vida dele. Ele sabia quando o Espírito Santo estava nele, que o capacitava a fazer coisas sobrenaturais. Mas quando o Espírito Santo saiu da vida dele, ele não percebeu. Diz, sairei como antes. Eu estou na unção, eu estou no poder, eu vou vencer. Deus disse, não, na minha unção você não está mais. Com o meu Espírito Santo não está mais. Porque o Espírito Santo não vai contender conosco. O Espírito Santo não vai agarrar a gente pelo pescoço. O Espírito Santo não vai falar, acorda. Não, o Espírito Santo não vai fazer isso. A palavra de Deus diz que a voz do Espírito Santo é mansa, é delicada. E eu, para ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar no ambiente e estar preparado para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Em Sodoma e Gomorra eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas lá no deserto, onde não tem ninguém, onde não tem barulho de cidade, onde não tem barulho de nada, onde eu estou praticamente sozinho, lá eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, se eu estiver guiado pela palavra de Deus. A voz de Deus, ela é mansa. Elias está ali na caverna, vem um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Passa ali um vento forte, Deus não está no vento forte, o furacão ali, e o fogo. Mas de repente a Bíblia diz, uma brisa mansa e suave. E uma voz doce de Deus. Elias, o que fazes aqui? E Elias então sabe que Deus está ali. É assim que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos falar pela sua palavra. O Espírito Santo vai falar no nosso coração, ele vai dar sinais para nós. Que nós, se nós somos guiados pela nossa vista, se nós somos guiados pela, vamos dizer, a cobiça do nosso coração, nós não vamos ouvir. Porque Deus não grita, mas o mundo grita. Satanás está gritando, e Satanás está te apressando. Porque Satanás não quer que você pare e medita. Para Satanás as coisas têm que ser assim, que aí você não tem tempo de pensar, aí você não tem tempo de buscar a face do Senhor. Ele vai trabalhar naquilo que ilude, naquilo que é uma miragem, naquilo que te atrai. Ele vai trabalhar com esses elementos. Com Eva ali, ele foi falando e mostrando, falando e mostrando, falando e mostrando, falando e mostrando. Para que em nenhum momento a Eva pensasse, não, peraí, Deus falou. Deus falou, não, peraí, que negócio é esse? Você entende como Satanás faz? Ele vai falar. Ele vai te bombardear com informações. Ele vai te bombardear com tantas coisas. Ele vai colocar coisas diante de você. Ele vai te bombardear. Ele vai ficar ali, para que você seja tomado pela emoção. Para que você seja levado pela empolgação.
para que você seja levado não pelo Espírito Santo, mas pela carne. A carne, ela é convincente. Satanás é convincente. Eu ficava meditando como que Satanás lá no céu, ele consegue levar 1/3 dos anjos. Como é que ele faz lá no jardim do Éden para fazer o homem cair? Porque ele é bom de lábia, irmão. Ele é bom de lábia. Ele é um enganador. Ele fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele vem e ele vai apresentar aquilo que a nossa carne quer. Ele tentou fazer isso com Jesus. Vendo que Jesus tinha fome, quer dizer, ele olhou para a carne de Jesus. Então ele conhece a nossa carne, ele conhece os impulsos e os desejos da nossa carne. E ele vai procurar trazer aquilo que satisfaz a nossa carne. Ele sabia que Ló era alguém que era guiado pela vista. Então ele já levou Ló, olha para lá. Olha que lugar bonito. Olha que lugar maravilhoso. Não, deserto não tem nada para você. Mas ali tem. Então Satanás vai fazer isso. A palavra de Deus nos diz, vamos abrir lá em 1 João capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, lá, carta de João. 1 João capítulo 2. Olha o que o apóstolo João vai escrever aqui, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que diz aí, o que tem no mundo, irmão? Deus está dizendo, não ama o mundo, nem o que tem no mundo. Efésios capítulo 2 diz que tem alguém controlando o curso desse mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o curso desse mundo vai te levar para a desobediência. Satanás está fazendo de tudo, ele vai usar tudo o que tem no mundo para te levar para longe da presença de Deus. Por isso João está dizendo, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Tudo que há no mundo vai satisfazer o quê? A carne. Vai satisfazer o quê? Os olhos. Vai te dar a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É aquela falta de preocupação. Se eu estou agradando a Deus ou não estou. Se é a vontade de Deus ou não é. Estou me sentindo bem. Estou feliz. Você já viu alguém falar isso? O que importa é você ser feliz. O que importa é você se sentir bem. O que importa é isso, nada mais importa. Quantas vezes a gente ouve isso? A pessoa está no pecado, está no erro, está na morte. O importante é ser feliz. A vida é uma só. Faz aquilo que satisfaz a tua carne. Busca aquilo que satisfaz os teus olhos, que enche os teus olhos. Busca aquilo que vai fazer você se esquecer que um dia você vai morrer e que um dia você vai prestar conta diante de Deus. Esquece isso. Esquece isso. Vive entorpecido. Vive no engano. É isso que Satanás procura fazer. E aí a gente começa a entender. Como é que as pessoas que uma vez andaram na presença de Deus pode se afastar e pode ir tão longe? Como é que Saul, que foi tão cheio do Espírito Santo, ele pode ir por um caminho que vai levar ele a ser possuído por demônio? Como é que Sansão, que é um homem consagrado a Deus, vai terminar na mão dos filisteus? Tendo tanta oportunidade com Deus, vai se envolver com prostituta, vai casar e descasar, vai casar de novo, vai só buscar casar fora da vontade de Deus e fazer as coisas fora da vontade de Deus. Buscou o que satisfazia a sua carne, buscou o que enchia os seus olhos, buscou viver sem se preocupar se ele estava agradando a Deus ou não. E o fim é trágico. O fim é trágico, irmãos. Mas pelo contrário, vamos voltar lá para Gênesis. Ló viveu assim e nós sabemos que terminou de uma maneira ruim, mas a palavra de Deus vai mostrar que Abraão andou diferente, a partir do versículo 14.
Abraão andou na presença de Deus, e a primeira coisa que vai mostrar no versículo 14, primeira coisa que acontece, o Senhor vai aparecer para Abraão, depois que ele vai se apartar de Ló. Ló buscou o seu caminho, Deus está deixando bem claro, Ló buscou o seu caminho, e Abraão escolheu o seu caminho. E o caminho de Abraão agradou a Deus, porque Deus apareceu para Abraão, Deus está no caminho de Abraão. Deus está falando com Abraão, Deus está confirmando suas promessas para Abraão, porque o caminho de Abraão é o caminho da obediência, é o caminho da fidelidade. Pode ser um deserto, pode ser que não enche os olhos, pode ser que não seja agradável para a carne, pode ser que não seja aquilo que é o sonho de ninguém. Ninguém tem um sonho de morar no deserto, ninguém tem o sonho de estar num lugar difícil, mas neste lugar, que era a vontade de Deus, Deus aparece, aleluia. Diz: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Quem anda pela fé, anda na promessa. Quem anda pela fé, anda na promessa de Deus, aleluia. Quem anda pela fé, anda em aliança com Deus. E a palavra de Deus vai dizer aqui, vai continuar: farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Vou cumprir a minha palavra, vou cumprir a minha promessa. Você ainda vai gerar um filho, aleluia. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Quem anda pela fé, não se afasta do altar. Ele é atraído pelo altar de Deus. Ele é atraído pela presença de Deus. Se a gente parar hoje para pensar, irmãos, quantas coisas existem no meio cristão para atrair as pessoas? É festa disso, é festa daquilo, é isso aqui, E você vê que sempre tem que fazer uma coisa diferente, sempre tem que estar inventando alguma coisa, sempre tem que estar inventando alguma coisa. Por quê? Se o altar não for suficiente para atrair o servo de Deus, aí vira entretenimento. E o entretenimento é igual no mundo. Você vai no shopping, um dia está de um jeito, outro dia está do outro, outro dia está do outro. Por quê? Porque tem que criar coisa nova para atrair as pessoas. Você olha para as coisas do mundo, sempre está mudando, sempre está mudando. Por quê? Porque tem que estar inventando uma coisa nova para atrair as pessoas. Se o Senhor não satisfaz a alma do homem, nada vai satisfazer. Agora, se o Senhor, aleluia, é que satisfaz a tua alma, você pode estar onde você está. Abraão vai percorrer vários lugares, mas a palavra de Deus sempre vai previsar onde Abraão vai chegar, ele vai levantar um altar ao Senhor. Porque para Abraão não importa o visual, a estética. Para Abraão não importa se é um deserto, se não tem aparência, se não enche os olhos. O que importa para Abraão é quem está junto com ele. É a presença de Deus. É Deus que está comigo na caminhada, aleluia. O que importa, aleluia, é quem está indo comigo na minha jornada, é quem está guiando os meus passos, é quem está dirigindo os meus caminhos, aleluia. Quem está me guiando, aleluia, até a promessa, aleluia. É isso que importa. É isso que importa. É a presença de Deus que é importante para Abraão, aleluia. Onde ele chega, eu posso levantar um altar, posso estar em comunhão com Deus, posso adorar ao Senhor, posso sentir a sua presença, aleluia. É tudo que me satisfaz. É tudo que me satisfaz. É a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é a comunhão com o seu Espírito Santo, aleluia. Mas quem anda pela vista só vai buscando aqui, lá no versículo 12, vai dizer que Ló foi armando as suas tendas e foi mudando de lugar em lugar até ele chegar em Sodoma. Nada foi satisfeito. Quando ele chega em Sodoma, ele não sai de Sodoma. Por quê? Porque o diabo já está controlando a vida dele. Agora aqui você vai ficar, agora daqui você não sai. Você já está onde eu queria te levar. Daqui. A palavra de Deus diz que o pecado ele faz o que conosco? Escraviza. O pecado ele escraviza.
Satanás, ele lança alguma coisa, e no momento que a pessoa cai, ela perde a liberdade. Liberdade só tem na presença de Deus. Liberdade só temos no Espírito Santo de Deus. Aleluia! O que Satanás busca é uma armadilha para prender, para destruir a nossa vida. Por isso nós temos que andar, aleluia, pela fé, na palavra de Deus. Buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Se você for olhar, Abraão, ele vai sempre estar ali como um peregrino. E a Bíblia diz que ele vai sempre morar em cabanas. Abraão não vai entrar em nenhuma cidade. Abraão vai viver como um nômade. Por quê? Porque ele não está buscando a satisfação da sua carne, ele está buscando a vontade de Deus. E a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. As lutas vêm, as tribulações vêm, mas o Senhor está nos conduzindo para a promessa. A vitória final é nossa, em nome de Jesus. Agora aqueles que, como Ló, vão buscar aqui, já logo, aquilo que satisfaz a carne, o fim vai ser bem diferente. O fim vai ser amargo, vai ser triste, vai ser longe da presença de Deus. Então nunca busca para você aquilo que enche os teus olhos, aquilo que satisfaz a tua carne. Busca sempre a vontade de Deus. Busca sempre andar pela fé. O que Deus está querendo comigo? Ah, mas é deserto. Ah, mas ali não me atrai. Ah, mas ali não é bonito. Ah, mas ali... Não importa, a presença de Deus está comigo. É ali que Deus me quer, então eu vou estar ali. Aleluia. É ali que eu vou estar. É ali que eu vou ficar. As propostas podem vir. A palavra de Deus diz que Daniel, quando chega na Babilônia, uma mesa com manjar é oferecido para ele. Mas Daniel não participa daquela mesa. Porque Daniel sabe o preço que tem em participar daquela mesa. O preço é perder a presença de Deus. Vou satisfazer a minha carne? Vou, aleluia. Estou no palácio do rei da Babilônia. Não tinha lugar mais bonito na antiguidade do que o jardim suspenso da Babilônia. Era uma maravilha que enchia os olhos. Nenhum reino na terra se comparava à Babilônia. Tanto que Nabucodonosor olha para aquilo e diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória e glória do meu nome? Não tinha lugar mais bonito na terra, não tinha palácio mais suntuoso na terra. Garanto para vocês que não tinha uma mesa melhor do que aquela na terra. Mas custava a presença de Deus. Custava a fidelidade para Deus. E Daniel disse: eu não participo disso. Eu não me assento nessa mesa. Eu vou sentar na mesa de Deus. A mesa de Deus pode ser simples, mas só tem legumes, só tem água. Não enche os olhos, irmãos. Não atrai. Você tem uma mesa que tem um banquete, olha para uma mesa e só tem alguns legumes e água. Tua carne não vai desejar aquilo. É só se não tiver opção, não é? Mas é ali que agrada a Deus. É ali que Deus está. É naquela mesa que eu sento e Deus senta comigo. É daquele manjar que eu participo e Deus participa comigo. Aquele simples, humilde. Jesus, quando ele vem, a palavra de Deus diz, ele não vem num palácio. Ele vem num lugar simples. Ele vem numa manjedoura. Ele vem numa estrebaria. Ele vem ser filho de um carpinteiro. Ele vem ser pobre e humilde. Ele não escolheu a riqueza, ele não escolheu a glória. Porque lá em João, se você lembrar, as coisas do mundo, o mundo passa e a sua concupiscência passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar.